Olá, galerinha da mecânica, sejam bem-vindos ao meu canal Oscar Motors. Vejam bem, dois carburadores sobre a bancada, diferentes eles, um de uma modelo importada, como qualquer um que a gente já conhece, esse modelo de máquina, e um Sama C3, que ele vinha na 038, 380, 381 e alguns outros modelos da Steel. Também aparece no modelo da Husqvarna, certo? O detalhe que eu quero mostrar para vocês hoje se aplica a qualquer tipo de carburador, seja de roçadeira, motosserra, soprador, e acredito que vai ser bem interessante para vocês, tirando uma dúvida sobre uma falha bastante recorrente, certo, galerinha? Se ficaram com curiosidade, se ficaram com interesse de entender de que se trata, me segue lá no vídeo, me acompanhe. Roda a vinheta. Muito bem, pessoal. A falha que eu me refiro é a seguinte. Veja bem, você limpa o carburador, regula tudo certinho, coloca na máquina, dá a partida, já funciona perfeitamente. Você desliga, liga de novo, tudo certo. Porém, você deixa desligado alguns minutos, 5 ou 10 minutos, você dá a partida na lenta, obviamente sem puxar o afogador, já que o motor ainda está quente, está morno, e ele pega, porém pega disparado, ele sobe a rotação, ele não fica numa lenta parelha, ele sobe lá em cima, depois cai novamente dessa rotação, certo? Esse problema, aliás, essa falha é devido a mistura muito pobre. Entendam bem, você tem o que chamamos de mistura estequiométrica em qualquer tipo de motor de combustão que queima combustível para funcionar. O que é essa mistura estequiométrica? É a quantidade, tá? A relação da quantidade de ar que entra pelo duto de admissão em relação à quantidade de combustível que vai sair da cuba para alimentar, para misturar com aquele ar. Geralmente, essa mistura fica em torno de 14 a 15, às vezes mais, às vezes menos, partes de ar, 14 a 15 partes de ar por uma de combustível. Com isso aí, você tem um funcionamento razoavelmente bom. Veja bem, o que acontece? Se você mudar essa relação estequiométrica, por exemplo, quando o motor 2 tempos tem uma entrada de ar em um retentor, alguma junta, vai mudar, tá? Vai mudar essa relação estequiométrica, essa mistura. Por quê? Porque vai ter uma entrada de ar suplementar em algum lugar para a mesma quantidade de combustível que está saindo da cuba, então vai ter mais ar para a mesma quantidade de combustível. Você vai ter uma mistura pobre, e o motor 2 tempos com mistura pobre, a tendência é disparar, subir a rotação. Vocês percebem isso aí quando regulam as agulhas, que eles simplesmente diminuem ou aumentam a quantidade, o fluxo de combustível da cuba para o duto de admissão, segundo vocês fecham ou abrem a agulha. Vocês estão mudando, tá, a mistura, a relação estequiométrica. Se vocês fecham, vai menos combustível, a máquina dispara mais. Pois bem, isso aí que está acontecendo com esse carburador ou com essa máquina. Está com uma mistura pobre, com menos combustível do que deveria ter, por isso que ele dispara. Por que pode acontecer isso aí? Na partida, como a gente está falando, no momento da partida do motor. Se você já testou o hermetismo do motor, já fez o teste e o motor não tem entrada de ar, ele está hermético, você já fez o teste de estanqueidade também no carburador e está tudo ok, então o mais provável é que você tenha um problema de regulagem. Você dando partida na máquina, na lenta, a borboleta vai estar fechada, obviamente, e aqui se produz uma zona de baixa pressão, de sucção, de vácuo, porque o pistão, ele faz a sucção, ele puxa o ar, ele não tem entrada de ar aqui, ele forma então uma zona de baixa pressão, de vácuo aqui, e isso faz com que o combustível venha a sair por aqueles furinhos lá de progressão de marcha, e isso aí que vai alimentar a máquina na lenta, para ficar ela contando na lenta quando você dá partida.
Porém, se ele dispara o motor e nesse momento está dando falta de combustível, alguma coisa está errada, ou a cuba secou, o combustível drenou daqui, ou o diafragma no momento da partida não consegue pressionar suficientemente essa alavanca aqui para liberar a quantidade certa de combustível para alimentar o motor, então está dando falta. Lembre que vocês já testaram a estanqueidade do motor, ele não tem entrada de ar, o carburador também não tem entrada de ar, então está tudo certo. O problema mesmo é a alimentação, ele não está vindo suficiente combustível por esses furos aqui. O que está acontecendo? Geralmente, o diafragma de regulagem está muito rígido, esse diafragma aqui, ele está muito duro, certo? E não está acionando corretamente a alavanca, não está fazendo esse movimento aqui para liberar o combustível, para encher a cuba novamente e assim ele repor o combustível da cuba à medida que vai saindo pelos furos de progressão. A alavanca muito baixa com respeito à regulagem, tá? Ou a mola, essa mola aqui que aciona a alavanquinha de regulagem, estar muito rígida, muito dura, ter muita carga, não será que corresponde ao carburador, certo? Eu não tenho um método específico para testar, ou uma ferramenta melhor para testar a pressão da mola. Isso aí a gente pega com a prática, com o tempo de trabalho. Você percebe rapidamente se a mola tem ou não muita pressão. Porém, a altura da alavanca vocês já sabem que tem uma regulagem certa. Por exemplo, nesses carburadores de importado, você sabe que a altura dela corresponde a esse ressaltezinho que tem aqui, tá? Ele vai ficar parelho, ele não pode nem ficar aqui, nem ficar muito mais alto. E esses modelos, você sabe que a alavanca de regulagem, no meu padrão, que eu uso aqui na oficina para medir, ele fica 3 milímetros dessa base até aqui, ou se você consegue remover essa junta daqui, tá? Que muitas vezes ela está bem grudada e no momento de tirar ela vai rasgar, e eu não vou tirar essa junta. Quando vocês removem essa junta, vocês apoiam uma chave aqui e ele tem que ficar rente. Vocês veem que ele está longe ainda, porém essa distância que está a alavanca da chave é devido à junta que está aqui. No momento que vocês remover a junta, ele baixa mais a chave e ele vai ficar quase que encostando o cavalete na chave, certo? Então, essa é a altura padrão para esses carburadores, tanto de esse modelo quanto desse aqui. E geralmente, na maioria das vezes, ele vai funcionar bem. Aí, como a gente estava conversando, você revisa o diafragma, ele está flexível, não está duro, não está rígido. Você aperta a mola, aparentemente está bem, não está muito dura, porém persiste aquele problema. Você liga a máquina depois de uns minutos ligado e ele dispara o motor para cair novamente na lenta. O que você faz? Veja bem, ignore, tá? A regulagem padrão de fábrica e levante um pouquinho mais a alavanca de regulagem. Levante um pouco mais ela, tá? Dê uma pequena levantada. Levante um pouquinho mais, não muito, mas levante um pouco mais, monte o carburador e teste, tá? Na grande maioria das vezes você vai resolver esse problema, vai ficar tudo ok. Por quê? Porque ele, no momento que o pistão se deslocar dentro do motor, que você puxar o cordão e ele fizer aquele movimento aquele deslocamento de sucção de ar aqui, como a alavanca está um pouquinho mais alta, ele vai ter um pouco mais de curso, o diafragma vai abrir um pouco mais e ele vai repor maior quantidade de combustível na cuba à medida que ele vai saindo daqui e vai compensar aquela falta e vai fazer com que a máquina pegue normal na lenta, certo? Não se preocupe muito pensando que o fabricante manda colocar em tal altura que é a regulagem padrão. Veja bem, pense comigo. O nosso combustível não é dos melhores, certo? Ele tem muita adição de substâncias, sobretudo o etanol, que deveria ser
me corrijam aqui embaixo se eu estou enganado nos comentários, mas acredito que 27% a proporção no combustível normal. Porém, vocês sabem que muitas vezes tem muito mais álcool. E o que acontece? O álcool, o etanol, é um combustível mais frio. Ele precisa de maior quantidade, tá? A relação estequiométrica muda do álcool para a gasolina. Precisa de maior quantidade de combustível para o motor funcionar corretamente. Então, se você tem uma gasolina, um combustível com uma mistura maior de etanol, obviamente vai mudar a regulagem do motor. Nós estamos falando de um carburador e não de um sistema injetado que se autocorrige. Então é bem provável que aí vai dar falta, já seja em alta, que você vai regular com agulha H, em baixa com agulha L, ou nesse caso aqui no momento da partida, tá? Com a altura da alavanca de regulagem, certo? Então fica aí a dica para vocês. A máquina pega normal, funciona, dispara, tudo certinho. Porém, quando fica uns minutos desligada, você dá a partida novamente e o motor dispara, em lugar de pegar contando na lenta, ele dispara, sobe, depois desce, e falta de combustível, tá? É mistura pobre. Você revisou o motor, fez teste de estanqueidade, tá tudo certo, o carburador não tem vazamento também, não tem nenhuma entrada de ar, o duto de impulso está desobstruído, funcionando corretamente, juntas, tudo ok, e aquela falha persiste ao ponto de tirar o sono de você, vai aqui, tá? Revise diafragma, alavanca e mola, está tudo ok, levante um pouquinho mais a alavanca, faça o teste novamente, vai resolver, tá, galerinha? Então é isso aí, a dica da semana para vocês, espero que seja de utilidade, e espero vocês sexta-feira ou sábado talvez, certo, galerinha? Forte abraço, a gente se vê.